Olá, boa noite. O Supremo retoma em plenário virtual o julgamento sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. STF fixa a competência da Corte no inquérito sobre supostos desvios de emendas no Ceará e cobra da Polícia Federal relatório parcial das investigações. Supremo autoriza retorno de Daniel Silveira ao regime semiaberto, mas nega indulto ao ex-deputado. Superior Tribunal de Justiça mantém afastamento de juíza e desembargadora investigadas por vendas de sentenças. O Ministério Público Federal lança página de combate à desinformação. E ainda, começa a valer em Minas Gerais o cumprimento de mandados judiciais por mensagens de WhatsApp. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 14 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira o julgamento sobre a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Dessa vez, os ministros analisam em plenário virtual um recurso para esclarecer a decisão de março do ano passado que derrubou a revisão dos benefícios. Repórter Pablo Lemos traz os detalhes desse assunto. O recurso foi apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A instituição pede que seja concedido o direito à revisão da vida toda aos aposentados que ingressaram com ações revisionais na Justiça até 21 de março de 2024, data em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a invalidade da revisão do benefício. Nessa época, o STF revisou a própria decisão que havia autorizado essa norma. A mudança de entendimento da Corte surgiu na análise de duas ações de inconstitucionalidade. Ao julgarem constitucionais as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros decidiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recálculo do benefício. A Advocacia Geral da União enviou um parecer ao Supremo defendendo que o recurso seja negado, porque não há ilegalidade na decisão da Corte. Segundo a AGU, a Confederação dos Metalúrgicos entrou com embargos de declaração para tentar reverter a decisão, o que não é admitido pelo STF. Este já é o segundo embargo de declaração da Confederação apresentado à Suprema Corte. O relator do caso é o ministro Nunes Marques. O julgamento em plenário virtual deve ser finalizado até a próxima sexta-feira, dia 21 deste mês. O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a investigação sobre supostos desvios de emendas parlamentares em prefeituras do Ceará seja conduzida na Corte. O decano ainda mandou a Polícia Federal apresentar em até 15 dias um relatório parcial da apuração. A investigação teve início na Superintendência Regional da PF no Ceará, a partir de denúncia da Prefeitura de Canindé. A decisão do relator acompanha o parecer da PGR, que concluiu pela manutenção da competência do STF em razão do estado atual da investigação. E o plenário do Supremo discute o teto de gastos nas receitas próprias dos tribunais e órgãos do Judiciário da União. O julgamento no plenário virtual. Marta Ferreira. O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que tem como objetivo evitar o descontrole das contas públicas. Na prática, é para evitar que o governo gaste mais do que arrecada. Ele estabelece limites de despesas para cada poder da União, Ministério Público e Defensoria Pública a partir de 2024. A norma prevê que recursos próprios de alguns órgãos, como universidades públicas federais, empresas públicas da União, instituições federais de educação, não estão submetidos ao teto de gastos. A Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ação, argumenta que as receitas próprias destinadas ao Poder Judiciário também deveriam estar nesta lista de exceções. Essa questão foi levada para ser julgada no plenário virtual. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. No voto, ele destacou que o Poder Judiciário da União ainda não foi contemplado de maneira específica com a criação de fundo próprio, o que prejudicaria se aplicada uma interpretação restritiva à manutenção de receitas próprias destinadas a seu funcionamento quando houvesse alguma conjuntura superavitária. Moraes votou no sentido de atender ao pedido da AMB e, assim, incluir no conjunto de situações excepcionais as receitas próprias do Judiciário.
O prazo para os demais ministros apresentarem o voto é dia 21 de fevereiro. O ministro Dias Toffoli do Supremo decidiu encerrar um processo contra o deputado federal Paulinho da Força, do Partido Solidariedade. A investigação era um desdobramento da Operação Lava Jato, que tramita na Justiça Eleitoral de São Paulo. O deputado e um ex-assessor eram acusados de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2014, cometido a partir de repasses da antiga Odebrecht. Dias Toffoli entendeu que a acusação era baseada em provas já anuladas pela Corte, como planilhas da Odebrecht que registraram supostos pagamentos de propinas. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a validade do indulto natalino editado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2022, Bolsonaro concedeu o benefício a pessoas condenadas por uma série de crimes. O Ministério Público Federal questionou na Suprema Corte a decisão do Executivo. Repórter Evelyn Araújo traz as informações. A norma em discussão é o Decreto 11.302 de 2022, que concede indulto natalino, ou seja, perdão da pena a brasileiros e estrangeiros condenados até 25 de dezembro de 2022. A ação direta de inconstitucionalidade contra a norma foi movida pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, o decreto que concedeu o indulto natalino ampliou de forma excessiva e desproporcional o alcance do benefício. A Procuradoria-Geral da República alega ainda que o indulto acarreta um desencarceramento em massa e sem critérios de condenados por um amplo rol de delitos, como homicídio culposo, lesão corporal grave, importunação sexual, estelionato e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Diante da relevância do tema e do impacto à ordem social e à segurança jurídica, foi adotado o rito que autoriza o julgamento da ação diretamente no mérito pelo plenário do STF. A análise do caso ocorre em sessão virtual. O relator, ministro Flávio Dino, votou pela constitucionalidade do indulto natalino. Para o ministro, o benefício está em harmonia com a Constituição, respeita os limites formais e materiais exigidos à concessão do indulto, além de contemplar as hipóteses devidamente autorizadas pela legislação. O ministro listou diversos crimes que não estão incluídos no indulto. Isso, para Flávio Dino, é um contraponto à tese da PGR de que o dispositivo impugnado ignora deveres estatais de proteção a direitos inerentes ao ser humano, como os direitos à vida, à segurança e à integridade física. Por isso, não se trata de um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais, como sustentado pela Procuradoria-Geral. O caso tem repercussão geral reconhecida. Os demais ministros do Supremo têm até a próxima sexta-feira, 21 de fevereiro, para registrar o voto no plenário virtual. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou a volta do ex-deputado federal Daniel Silveira ao regime semiaberto. Ele rejeitou, no entanto, o pedido de indulto natalino feito pela defesa pelo ex-deputado. No final do ano passado, Moraes chegou a conceder a liberdade condicional a Daniel Silveira, mas ele foi preso dias depois por descumprir medidas cautelares. Em 2022, Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF. A seguir, ganhadora da Mega Sena não terá que dividir o prêmio com o ex-companheiro porque a união estável não foi comprovada na Justiça. E ainda, começa a valer em Minas Gerais o cumprimento de mandados judiciais por mensagens de WhatsApp. Até já! Em Minas Gerais, já está valendo o cumprimento de mandados judiciais por mensagens de WhatsApp. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado regulamentou as regras para intimações, notificações e citações. Manuela Borges explica. O novo recurso já está sendo utilizado pelos juízes e zonas eleitorais de Minas Gerais. A resolução aprovada no ano passado institui e regulamenta o cumprimento eletrônico de mandados judiciais na primeira e segunda instâncias da Justiça Eleitoral do Estado, tanto nos processos judiciais como nos administrativos. Ao permitir a notificação via aplicativo de celular, a norma traz mais agilidade ao cumprimento de mandados judiciais. Mas há regras para isso. A comunicação de atos processuais só poderá ser feita por WhatsApp.
se a autoridade judicial já tiver intimado as partes a informar os números de telefone. Como medida de segurança, o sistema pede que a pessoa tire uma selfie, segurando o documento de identidade ao lado. Quando o cartório eleitoral receber a mensagem com a foto e a pessoa aceitar os termos do sistema, já estará habilitada a ser notificada de forma digital. As citações, intimações e notificações feitas por WhatsApp serão acompanhadas de cópia da decisão relacionada ao processo e dos documentos necessários ao cumprimento do ato, com identificação do número da ação, nomes das partes e dos advogados envolvidos. A confirmação deverá ser feita por meio de resposta, contendo expressões como intimado, recebido ou confirma o recebimento. Se não houver resposta em 2 dias úteis, a notificação será feita pelas formas tradicionais previstas em lei. O cartório eleitoral deverá juntar nos autos a tentativa de comunicação. A parte ou testemunha que não quiser receber notificações por meio de aplicativo será comunicada pelos demais meios, que é o envio de correspondência pelos correios ou entrega por meio de oficial de justiça. A medida tem como objetivo tornar mais ágil e econômico o cumprimento de mandados judiciais. Em algumas partes do país, o documento pode levar até 2 semanas para chegar ao destinatário. Você já teve problema com o sinal da internet? Pois é, um consumidor do Distrito Federal conseguiu na Justiça uma indenização por danos morais. Quem conta essa história é a repórter Viviane Moraes. De acordo com o processo, o consumidor contratou o serviço de fornecimento de internet e, desde o primeiro dia, o sinal ficava inconstante. Como não conseguiu resolver o problema com a empresa, ele contratou outro plano e tentou, sem sucesso, cancelar o anterior. O Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, acolheu o pedido do consumidor de rescisão do contrato com a devolução do valor pago e estabeleceu uma indenização por danos morais. A empresa recorreu, mas a segunda turma recursal dos Juizados Especiais manteve a decisão. Os juízes reconheceram que houve falha na prestação do serviço e que o consumidor sofreu dano moral porque dependia da internet para trabalhar em casa. Segundo a sentença, a falha na prestação de serviço por si só não é suficiente para caracterizar o dano moral. No entanto, diz o texto, no presente caso, houve falha na prestação de serviço essencial às atividades profissionais do autor, que trabalha em regime de home office. Além disso, houve excessiva demora na solução do problema e diversas tentativas de obtenção de informações, atendimento e cancelamento de serviço encerradas injustificadamente. A indenização por danos morais foi estabelecida em R$ 2.000. A Justiça de Alagoas decidiu que uma ganhadora da Mega Sena não terá que dividir o prêmio com o ex-companheiro porque a união estável não foi comprovada. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. Em 2020, uma mulher em Alagoas ganhou R$ 103 milhões na Mega Sena. Na época, ela estava noiva havia 2 meses, casando-se depois de ganhar o prêmio. Pouco tempo depois, o casal se separou. Ela deu R$ 10 milhões ao homem e R$ 1 milhão para cada um dos filhos do rapaz. Mas ele buscou a justiça e alegou que antes do casamento viviam em união estável e que, portanto, teria direito à metade do prêmio e indenização por danos morais. Ao analisar o pedido, a Justiça alagoana entendeu que não ficou provada a união estável, apesar de incontestável a existência de uma relação entre os dois. Por isso, foi negado o pedido de divisão do prêmio e o de indenização. Ainda cabe recurso contra a decisão. O Ministério Público Federal recomendou à Agência Nacional de Saúde suplementar medidas contra cancelamentos unilaterais de planos de saúde de autistas. Repórter Márcio Fontinelli. Depois de receber uma série de denúncias, o Ministério Público Federal preparou e encaminhou uma série de recomendações para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, adote medidas para garantir que os planos de saúde não façam cancelamento unilateral dos contratos que envolvem autistas. No texto, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do MPF reforçam que a prática viola os direitos constitucionais desse público, além de ser discriminatória.
A ANS recebeu prazo de 45 dias para se manifestar sobre a recomendação e apresentar quais medidas serão adotadas. O Judiciário de Mato Grosso alerta sobre os perigos e os cuidados das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os números de casos preocupam no estado. Acompanhe na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Mato Grosso registra o maior número de mortes por chikungunya no país. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que de janeiro a 12 de fevereiro deste ano, 11 mortes foram registradas e mais de 8.400 casos da doença foram confirmados. No mesmo período, os números de dengue também chamam a atenção. Mais de 5.300 casos e uma morte, além de 51 casos prováveis de Zika, sendo 8 confirmados. Por isso, o Judiciário de Mato Grosso alerta para os perigos dessas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. No caso da dengue, você tem a febre mais alta, acima de 39, persistente, e você tem dor retroocular, e aí vem as outras coisas que é igual das outras, dores musculares, dores na junta, mal-estar, indisposição, entendeu? Já a chikungunya e a dengue também dura menos, ela dura mais uns 10, 12 dias, e a chikungunya já dura mais do que a dengue. A Sônia pegou chikungunya ano passado e a Nilda em janeiro deste ano. E até hoje elas sofrem com as sequelas deixadas pela doença. Está com 7 meses, que eu peguei a chikungunya e ainda hoje eu tenho dor nos pés, principalmente de manhã, hora que acorda, que vai pisar no chão. É uma dor bem grande, como se fosse uma tendinite que dá. E nos punhos, os dedos da mão também ficam bem endurecidos. E de novembro para cá, eu desenvolvi uma inflamação no colo, uma parte bem grande do intestino, e tenho tratado com uma série de medicamentos, e há suspeita que possa ser uma sequela da própria chikungunya também, essa questão da inflamação intestinal. Eu estou tendo muita dor de cabeça, dor nos olhos, muita rigidez, muitas dores nas articulações, e que, infelizmente, estão me limitando, E para prevenir e combater essas doenças, é preciso eliminar os criadouros do mosquito. Lixo que acumula água, jogado em terrenos baldios, é ambiente propício para a proliferação dos mosquitos. Manter os quintais limpos, as caixas d'água também limpas e tampadas é essencial. O cuidado deve ser de todos. Temos que fazer o dever de casa, Quando eu falo temos, é de um modo geral, sociedade em geral e poder público, todos nós. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal lança páginas de combate à desinformação. O Superior Tribunal de Justiça mantém afastamento de juíza e desembargadora investigadas por vendas de sentenças. A Suprema Corte formou maioria para rejeitar 2 recursos contra a decisão que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. Viviane Novaes. O Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo apresentaram no Supremo embargos de declaração, um tipo de recurso para esclarecer pontos de uma decisão. Em junho do ano passado, o STF estabeleceu que a posse de até 40 gramas de cannabis ou cultivo de até 6 plantas fêmeas caracteriza uso pessoal e que, mais do que isso, já é considerado tráfico de drogas. A Defensoria Pública questionou um ponto da tese aprovada pelos ministros. De acordo com o texto, mesmo que ocorra apreensão acima de 40 gramas, o juiz pode considerar que não haja crime, desde que exista prova suficiente da condição de usuário. Para a Defensoria, há uma inversão do ônus da prova, ou seja, a pessoa teria que provar que não cometeu o crime. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, disse que não vê contradição ou obscuridade na redação e que a decisão dos ministros
não assentou que o ônus da prova sobre a condição de usuário é do réu ou de seus defensores. Já o Ministério Público pediu para esclarecer, por exemplo, se a decisão se limitaria à maconha ou se incluiria todos os produtos que contêm a mesma substância psicoativa, o THC, como é o caso do haxixe e do skunk. Mas o relator afirmou que nenhuma manifestação no julgamento estendeu o entendimento para outros entorpecentes. O MP também questionou se o entendimento valeria apenas a partir da decisão ou se deveria retroagir até a edição da Lei de Drogas em 2006. Gilmar Mendes esclareceu que a decisão dos ministros determinou que o Conselho Nacional de Justiça faça mutirões carcerários, o que indica que o resultado do julgamento impacta em caso de pessoas já presas. Até agora, a maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator para rejeitar os embargos de declaração. O julgamento está no plenário virtual e termina na noite de hoje. Superior Tribunal de Justiça mantém afastamento de juíza e desembargadora investigadas por vendas de sentenças. Ministério Público Federal lança página de combate à desinformação. E Polícia Federal investiga fake news eleitorais em Mato Grosso. Confira os detalhes. A Polícia Federal prendeu o secretário de Assistência Social de Várzea Grande, em Mato Grosso, Gustavo Duarte, na Operação Fake News, que investiga a divulgação de notícias falsas contra o atual governador do estado nas eleições de 2022. Gustavo foi preso por desacato aos policiais que cumpriam mandado de busca na casa dele. A ocorrência foi registrada e ele foi liberado. Outros 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cuiabá por determinação do Tribunal Regional de Mato Grosso por divulgação de vídeos com informações falsas e caluniosas durante a campanha. O Ministério Público Federal lançou um site de combate à desinformação. A página é voltada para públicos de todas as idades e com linguagem simples. A ideia é sensibilizar as pessoas sobre os efeitos nocivos da desinformação para a democracia e para o acesso aos direitos individuais e coletivos. E o Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento cautelar das funções de uma desembargadora e de uma juíza que atuavam no Tribunal de Justiça da Bahia. Elas são réis em uma ação penal e já estavam impedidas de desempenhar funções desde abril do ano passado por determinação do STJ. A suspensão é resultado das investigações da Operação Faroeste, que revelou o funcionamento de uma suposta organização criminosa integrada por membros da cúpula do Judiciário baiano, que atuava na venda de decisões judiciais e outros crimes. Já está em operação em todo o Brasil uma ferramenta que vai facilitar o bloqueio de imóveis por decisões judiciais. Repórter Carolina Chaves explica qual é a principal novidade, que a principal novidade, na verdade, é a possibilidade de indisponibilizar um patrimônio específico para o pagamento da dívida. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 2.0 foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça e tem o objetivo de proteger o direito do credor. A plataforma permite que os magistrados bloqueiem apenas o imóvel determinado para o pagamento da dívida, ao invés de atingir todo o patrimônio. Por outro lado, é possível impedir que o proprietário venda ou doe o imóvel para não pagar a dívida judicial. A cada ano, a Justiça realiza cerca de 300 mil bloqueios. A plataforma substituiu uma outra que estava em funcionamento desde 2014. Nela, o juiz precisava bloquear todos os imóveis que estivessem em nome do devedor, porque a ordem era feita pelo CPF ou pelo CNPJ. Em 2024, foram decretadas mais de 314 mil ordens de indisponibilidade de bens no Brasil, 8% a mais que o ano anterior. Com a nova Central de Disponibilidade de Bens 2.0, também é possível consultar se há algum bem bloqueado em nome do devedor e escolher qual imóvel pode ser usado para quitar a dívida. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o tempo que falta para completar 60 minutos em 1 hora aula não pode ser considerado como atividade extraclasse dos professores do ensino básico do Paraná. Entenda melhor o caso com a repórter Samanta Peçanha. Você sabe a diferença entre hora-aula e a hora do relógio? Parece igual, mas não é. A hora-aula pode ter de 45 a 50 minutos e o tempo que falta para completar 1 hora, ou seja, 60 minutos, é usado pelos professores para organizar a sala, atender alunos ou ir para a próxima aula.
A duração da hora-aula é definida por legislações estaduais, como a Lei 103 de 2004 do Paraná. Já a carga horária dos docentes segue as diretrizes da Lei do Piso Nacional, que determina, além do período dedicado à interação com os alunos, que 1/3 da carga horária semanal seja reservado para atividades extraclasse. É o que explica Marley Fernandes, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu preciso ler muito mais hoje. Se eu vou preparar uma aula com tecnologia, eu preciso investigar muito mais. Então, hoje, o tempo de preparação para o professor, ele deveria ser maior. Mas vamos dizer, né, que 1/3, ou os 33% hoje determinado pela lei, ele não pode sofrer alterações, né, em julgamentos diversos e precisa ser respeitado. Na origem do caso, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Paraná entrou com um mandado de segurança contra a Resolução 15 de 2018, editada pela Secretaria de Educação do Estado, que passou a considerar como tempo de atividade extraclasse os minutos remanescentes da hora-aula em relação à hora de relógio. Embora a liminar tenha sido concedida para suspender a medida, o Tribunal de Justiça do Paraná considerou que não havia prejuízo na aplicação da nova regra. Por conta disso, o sindicato recorreu ao STJ. No mandado de segurança, o sindicato alegou que a resolução está em desacordo com a legislação, pois aumentou o número de horas-aula e de atividade extraclasse de todos os professores do estado do Paraná. À época que estava na segunda turma do STJ, o ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, acolheu o recurso do sindicato e julgou ilegais trechos da resolução. O estado do Paraná recorreu da decisão. O caso foi analisado pela segunda turma, dessa vez com o ministro Afrânio Vilela como relator. No voto, ele reafirmou que o dispositivo que alterou a jornada de trabalho dos professores impossibilitou o pleno exercício da atividade extraclasse e que a resolução contrariou o disposto em legislação estadual e federal sobre o assunto, que garante uma fração mínima de 1/3 da jornada para essas atividades. Servidores dos gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça fazem curso de capacitação para conhecerem as funcionalidades da ferramenta de inteligência artificial STJ Logos, desenvolvida pela Corte. Os recursos visam aprimorar a elaboração de decisões judiciais e aumentar a eficiência do processo jurisdicional. Jéssica Castro. O novo motor de IA generativa do Tribunal da Cidadania, o STJ Logos, é uma inovação tecnológica extremamente importante por auxiliar os servidores, em especial aqueles que atuam em gabinetes de ministros, para garantir segurança e agilidade nas tarefas cotidianas. Por isso, foi iniciado um treinamento específico para estes profissionais aprenderem a usar todas as opções do sistema disponível para eles. A gente espera fornecer um apoio para os gabinetes na elaboração de documentos jurídicos, tá? A gente apresentou hoje aqui alguns comandos que vão auxiliar na elaboração de relatórios e alguns comandos que vão auxiliar na análise dos pontos trazidos à apreciação do STJ. Foram disponibilizados notebooks para que a capacitação ocorresse de forma totalmente prática e assim os servidores puderam se familiarizar com a ferramenta, tirar todas as dúvidas iniciais e entender como as funcionalidades podem ser usadas nas atividades dos gabinetes. Nós esperamos que as pessoas consigam otimizar ali o dia a dia, principalmente na elaboração de relatórios e mais posteriormente ali na pesquisa de jurisprudência, pesquisa de doutrina, integrada diretamente com a biblioteca. Isso nunca vai substituir o servidor, o julgador humano, é realmente a ideia de dar um apoio, um auxílio para que o trabalho fique ali mais rápido, né, e a produtividade dos servidores aumente. A capacitação dos servidores será continuada para aprofundar no uso do STJ Logos na admissibilidade cotejada, na análise de arespes e na busca de processos semelhantes para pesquisas processuais. Uma ferramenta útil, que está sendo aprimorada, com linguagem natural, fácil de ser utilizada. Eu percebi que é muito intuitivo e o STJ avança muito com a própria IA generativa, que ao seu tempo e ao seu modo vai sendo aprimorada, né? A gente aprendendo a usar a ferramenta, a direcionar os prompts na maneira de você pesquisar, eu acho que pode ajudar a gente também na elaboração das decisões, sim. O volume muito grande de processo e temos que dar vazão, uma resposta em tempo razoável. E essa ferramenta veio justamente para isso, auxiliar a análise e otimizar, dar celeridade à produção de minutas de decisão.
Uma audiência pública debateu a elaboração da nova Lei Geral de Direito Internacional Privado. Marina Campos com as informações. A abertura da primeira audiência pública para debater a nova Lei Geral de Direito Internacional Privado contou com a participação de ministros do STJ, integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, outros operadores do direito e juristas. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, participou de forma remota e destacou a importância de uma nova lei sobre o tema. Que quanto mais defeituosa, mais incompleta, com lacunas, com antinomias, seja esta legislação, pior é o trabalho do juiz. E nós queremos, não só para a população brasileira e para os atores econômicos, neste caso, mas também para os outros sujeitos interessados nesta reforma, não vamos esquecer do direito de família, nós queremos, não só para a sociedade, mas para os juízes brasileiros, qualidade de vida legislativa. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, conduziu o debate que teve a contribuição de advogados, professores de direito e representantes de grupos empresariais. Na audiência também participaram outros integrantes da comissão criada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável para a elaboração da lei, como os ministros do STJ, Paulo Sérgio Domingues e Moura Ribeiro. Todos nós sabemos que há necessidade do Brasil se inserir efetivamente no mercado internacional com normas de segurança. E nós queremos a segurança jurídica boa, porque o que nós trabalhamos no fim das contas, é com a cidadania, ou seja, com o direito a ter direitos bem aplicados. E mais que isso, com a dignidade da pessoa humana, que é vertente para todo o mundo moderno. O secretário executivo do Conselho comemorou a riqueza das contribuições durante a audiência. Tem ouvido gente do empresariado, mas tem ouvido gente dos movimentos sociais, tem ouvido gente dos sindicatos, das classes laborais, de modo que a gente ganha uma sofisticação na diversidade de percepção que pode ajudar o Brasil a fazer mais uma reforma institucional importante. A nova Lei Geral de Direito Internacional Privado deverá trazer mudanças relevantes, especialmente para multinacionais e empresas brasileiras com atuação no exterior. As contribuições dadas durante a audiência pública realizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados serão analisadas e incluídas na redação do projeto de lei que será apresentado ao Congresso Nacional. Há essa múltipla visão, né, dos atores que participam no campo comercial, na academia, os consumidores, a sociedade civil organizada. Isso é muito importante para recebermos essas contribuições e elaborarmos o melhor texto possível para encaminhar ao parlamento, que certamente vai ter a sabedoria de aprimorá-lo, de resolver da melhor forma a regulação desse tema. A próxima audiência pública já tem data marcada. Será no dia 17 de março e será realizada de forma remota. A seguir, a gente explica como funcionam os leilões na Justiça Trabalhista na Bahia. E o Judiciário de Alagoas firma parceria para aumentar a assistência psicológica nos atendimentos em varas de família do Estado. Voltamos a instantes. Você sabe como funcionam os leilões na Justiça Trabalhista na Bahia? A repórter Carolina Vasco, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador, mostra para a gente. Acompanhe. Uma modalidade de investimento que traz benefícios para os arrematantes e quita dívidas trabalhistas. São os leilões realizados pela Justiça do Trabalho na Bahia. Jefferson participa de leilões há 10 anos e já arrematou 5 lotes, contendo imóveis e um veículo. Leilão do TRT, você consegue adquirir os mais diversos bens, de veículos, imóveis, até bens duráveis também. E assim,
Eu gosto bastante porque, por exemplo, o meu foco hoje é em imóveis. Então você consegue ter uma facilidade, de certa forma você economiza dinheiro adquirindo esses bens através do leilão. Como se trata de leilão judicial, é preciso ter alguma vantagem para os interessados em adquirir esses bens, em especial o desconto. No nosso tribunal, em geral, o desconto que se anuncia como valor inicial de leilão é 50% para bens imóveis, ou seja, para casas, apartamentos, fazendas, 50%, e para bens móveis, entre 30% a 40%. A oficiala de Justiça do TRT5 explica que os bens são avaliados e fotografados para serem encaminhados ao setor responsável, onde é feita a vistoria dos processos e observados os prazos legais antes de levá-los a leilão. De maneira geral, nós fazemos uma cotação, por se tratarem, em sua grande maioria, de bens usados, nós consultamos os principais sites, como eu te falei, Mercado Livre, OLX, mesmo se tratando de imóvel. Na penhora de imóvel é que nós fazemos um comparativo, uma avaliação comparativa de metro quadrado para ver por quanto o metro quadrado naquele bairro está, e aí faz um rateio de 3. Pega 3 imóveis, tira uma média, então você tira uma estimativa do valor do metro quadrado do imóvel. O Núcleo de Expropriação do TRT5 organiza cerca de 12 leilões exclusivamente online. Em 2024, o valor da avaliação total dos lotes arrematados chegou a quase 27 milhões de reais, com 488 processos incluídos até o final de setembro. Para este ano, já estão organizados 5 leilões apenas no primeiro semestre. É um processo que ele tem uma lisura muito grande, então existe uma página do TRT, onde é informado todos os anos os editais, as datas previstas para esses editais. Lá vai estar descrito, que é muito importante também, os leiloeiros que estão habilitados para poder estar participando dos certames. Então isso traz uma transparência muito grande, além de uma segurança jurídica. Uma vez sendo vencedor dessa concorrência no leilão, ele paga 20%. E o restante ele pode pagar ou à vista ou, em alguns casos, com algumas condicionantes, ele pode parcelar em até 30 vezes. O Judiciário de Alagoas firmou parceria para aumentar a assistência psicológica a famílias atendidas por equipes multidisciplinares em varas de família. Acompanhe os detalhes na reportagem de Lídia Lemos. O Tribunal de Justiça de Alagoas firmou parceria com a Faculdade Anhanguera. O objetivo do termo de cooperação assinado na presidência do TJ é garantir que estudantes de psicologia atuem em equipe multidisciplinares de varas de família da capital, como explica a juíza Juliana Batistella. Eles contribuem com os estudos, contribuem com as avaliações psicológicas, fazem as avaliações requeridas nos processos. Então, nós temos aí cerca de 5 a 8 estagiários por período. É como se tivéssemos mais 5 a 8 psicólogos no quadro, o que é muito bom, porque aqui no quadro da capital, por exemplo, para as varas de família, nós temos 3 psicólogas. Então, nós aumentamos aí, sobremaneira, a nossa capacidade de trabalho aqui na capital. O convênio contempla que, nesse primeiro momento, 6 estudantes já devem atuar em varas de família de Maceió, auxiliando o trabalho do judiciário. Eles vão estar atuando aqui com preceptoria, um professor nosso estará acompanhando todo o estágio, todo o desenrolar dessa aprendizagem e apoio e colaboração com o Poder Judiciário. Para o presidente Fábio Bittencourt, a parceria é fundamental para a celeridade do judiciário e também para o aprendizado dos futuros profissionais. É muito importante esses convênios ou termos de cooperação existentes entre o Poder Judiciário e as faculdades do Estado de Alagoas, bem como de qualquer outra parte da sociedade civil que visem melhorar a prestação jurisdicional, dando mais eficiência e celeridade. O Tribunal de Justiça do Paraná autorizou o ex-policial penal Jorge Guaranho a cumprir pena de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O tribunal atendeu ao pedido da defesa, que alegou que Guaranho ainda precisa de tratamento médico especializado por causa dos 9 tiros que levou na briga com Arruda.
A seguir, a Prefeitura de São Luís, no Maranhão, deve adotar medidas para impedir a poluição visual no centro histórico da cidade. E a gente mostra também o Museu do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que recebeu uma equipe do TRF da 6ª Região. Já, já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tratar do uso de câmeras corporais pela PM paulista. O ministro assistiu à demonstração de um novo sistema que vai ser usado no estado. Segundo o ministro, o governador reconheceu a necessidade das câmeras e disse que vai ampliar o uso. A partir dessas informações, o STF vai decidir sobre a ação que está em andamento no tribunal. A Prefeitura de São Luís, no Maranhão, terá que adotar medidas para impedir a poluição visual no centro histórico da cidade. Repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Com base em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, a Justiça determinou que a Prefeitura de São Luís, no Maranhão, remova as propagandas irregulares fixadas no centro histórico da cidade. Os trabalhos deverão ser acompanhados pelo IPHAN e realizados no prazo de 60 dias. Além disso, a Prefeitura deverá intensificar a fiscalização e garantir que a região não sofra com a poluição visual. O Judiciário do Rio Grande do Sul ganhou novas unidades. Paola Marcon conta pra gente. As duas novas unidades irão contar cada uma com 2 magistrados, que irão atender 26 comarcas de Porto Alegre e região metropolitana. Os magistrados Jaime Freitas da Silva e Mariana Francisco Ferreira irão atuar na primeira vara, e os juízes Diego Vale da Silva e Rodrigo Maier na segunda vara de garantias. Talvez agora comece a ficar mais nítida a necessidade de integração das garantias fundamentais do investigado ao processo penal como um todo, de maneira que ele flua, consequentemente, dentro da moldura constitucional. São todas as demandas com naturezas acautelatórias, os pedidos de prisão preventiva, liberdade provisória, quebras de sigilos, mandados de busca e apreensão, alguns reconhecimentos, enfim, todos os atos que são necessários para o oferecimento da denúncia. Então ficou estabelecido que o juiz das garantias, ele tem o papel de atuar na fase anterior ao oferecimento da denúncia para fiscalizar, e determinar as provas necessárias para a instrução da ação penal. Acompanhe hoje na reportagem especial sobre o Hospício de Barbacena como a antiga lei que permitia a internação compulsória resultou em um dos episódios mais trágicos da saúde mental no Brasil. Milhares de pessoas foram internadas sem diagnóstico médico adequado, em condições desumanas, no hospital que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Com a Constituição de 1988, o direito à dignidade foi garantido, abrindo caminho para a reforma psiquiátrica e o fechamento de manicômios. Confira na reportagem de Vera Carpes. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. As atrocidades ocorridas no Hospital Colônia de Barbacena geraram diversas ações judiciais, movidas por vítimas e familiares em busca de reparação pelos danos sofridos. No entanto, muitos enfrentaram obstáculos, como a prescrição dos crimes e a dificuldade em reunir provas concretas, tornando a reparação judicial um desafio significativo. Na verdade, com o passar do tempo, as famílias, os descendentes desses pacientes têm buscado respostas. O que aconteceu com seus pacientes, por que vieram para cá e não tiveram outra alternativa senão ficar aqui internados até a morte, e isso hoje é motivo de muita discussão
principalmente no campo judicial. Falta muito conhecimento, né? Porque em 1903 a lei permitia que o cônjuge internasse os ascendentes, que são os pais, os descendentes, o líder religioso da comunidade, curador ou tutor ou um parente próximo. Então, a lei se calava em qual momento ou em quais condições que essas classes que a lei coloca podem internar. Eu tenho lugar, eu tenho dia e noite, eu tenho tempo, eu tenho escolha. Professora, teu ambiente é colorido, há uma mudança de paradigma. Aqui, esse ambiente, ele é justamente assim, o simbolismo da tomada de decisão do Estado, no caso eu digo do Estado de Minas Gerais, da FEMIG, que administra essa unidade hospitalar, tudo em prol de que o paciente tenha liberdade, o paciente tenha de volta os vínculos familiares e principalmente a possibilidade de ter individualidade. Com a Constituição de 1988, a saúde passou a ser reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado, marcando o início de uma política de saúde mental mais humanizada. Ficam no passado a cama de palha, a fome e as práticas desumanas, como a lobotomia e o choque elétrico, símbolos de um tempo de negligência e violência. Então, em 1989, vai surgir leis, e em 95 também, Lei Paulo Delgado, para extinguir gradativamente os hospícios. Gradativamente porque tinham centenas deles, né? Então, é uma instituição do Estado, a assistência aos alienados, o hospício, aqui em Barbacena, então ele vai seguir todas as legislações. Ou seja, uma nova abordagem é dada ao tratamento psiquiátrico, que não só a prisão e a exclusão. E é isso que nós vivemos hoje. A realidade da saúde mental, ela não está na mil maravilhas, nós não podemos afirmar que tudo está resolvido, mas muito foi conquistado a partir do momento que a palavra liberdade e a humanização entraram na pauta da saúde mental. A história do Hospital Colônia de Barbacena, conhecido como Holocausto Brasileiro, expõe como práticas de tratamento psiquiátrico foram marcadas por graves violações dos direitos humanos. Uma visita ao Museu da Loucura convida à reflexão, reforçando o compromisso de que abusos e torturas como os que ocorreram nunca mais se repitam. Nós temos muito que aprender, muito que evoluir, muito que legislar ainda nesse ponto tão difícil, porque isso aqui é como se fosse um túnel do passado e que quando a gente entra, a gente não sabe por que se chegou ali, nesse histórico todo, né, de começo do século XX até 2015, com esse despejo e esse tratamento tão desumano e cruel que existiu como prática corriqueira. E ainda bem que estamos aqui apenas pensando em museu e não em hospital. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem... Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.